AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Queremos apresentar nessa tarde o programa Minha Igreja, Que Saudade. E eu cumprimento a você que está em casa, nos seus aposentos, com a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o diácono Lucas Gabriel. Estamos aqui mais uma vez, uma grata satisfação, apresentando o programa Minha Igreja, Que Saudade. Convido você em casa a compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso programa, esta live. Deus abençoe. Convido também você em casa agora para juntos realizarmos uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, na apresentação deste programa, Senhor, que tem adentrado os lares dos nossos irmãos. Venha abençoar os Teus filhos que neste momento estão nos assistindo, Senhor, pois tudo que é preparado aqui é para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, fica conosco e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nessa tarde, o programa está maravilhoso, Lucas. Glória Nós temos aqui ilustres convidados, músicos de ponta. Bênção de Deus. E como já é de costume, nós temos aquela participação do instrumentista e a gente sempre pergunta que som um desafio, é este? Né? Já Ou começa seja, com um desafio. Que instrumento é este? 2 programas próximos passados, nós tivemos o instrumento mais bonito, né, da orquestra. Não sei se você se lembra. Né? Você era pode o trombone? Não, não era o trombone, não, Lucas. Meu Deus. É a clarineta. A clarineta. Isso, é bom que você esteja em casa, grave bem, né? Mas hoje nós temos outro instrumento também muito lindo, muito bonito, muito utilizado nas praticamente nossas em todas as nossas orquestras, sim, obrigatoriamente. Sim, né? Para se uma dica. Para se transformar numa orquestra, precisa desse instrumento. É. Ele é a espinha dorsal. Seria? Vamos dizer assim que 3/4 da quantidade de músicos da orquestra, uma boa parte composto por esse instrumento. Né? Eu acredito que não é a tuba. Não é a tuba. Não é. Então, nós vamos chamar esse som, né? E pedir a você que está em casa, você que tem aí um bom ouvido, e através desse atributo especial que tem no som, chamado timbre, você possa falar, né, interaja aí conosco. E responder pelo Facebook. Pelo Facebook, pastor? Isso. Coloque também o hino,
né, da sua conversão ou um hino que você queira ouvir, executado aqui pelos nossos irmãos, coloque também na página do Facebook, um hino que marcou a sua vida, e conforme o programa for apresentado, for acontecendo, você pode interagir conosco também, mandando o seu comentário, a sua pergunta ou algum questionamento. E é importante também, além do nome, para que a gente saiba aonde é a sua congregação ou a regional, você coloque ao lado aí regional tal, né? Porque nós tivemos outro dia aí um irmão que acertou, né? Acertou qual foi o instrumento. E eu não me ative, ele escreveu Londres. Eu falei, aqui pertinho, do lado, aqui. Meu Deus do céu. Então é importante colocar aí o seu nome, interaja conosco, e a sua regional. Mas vamos lançar o desafio, né? Escute esse som e escreva aí, né? Que instrumento é este? Então vamos ouvir. Pode soltar o som. Parece um pernilongo? Parece um... Não, não é pernilongo, não. Não. É outro instrumento. Existe... Não vou falar, né? Não vou falar. Nós vamos chamar agora um intervalo e você vai pensando, interaja aí conosco, né? A tarde vai ser maravilhosa, tá bom? E também temos aqui mais 2 convidados, né, que estarão representando, e olha, está muito bem representado, hein? A sua região, né? Já estão aqui conosco e assim que passar o intervalo, estaremos aqui apresentando a cada um deles. Deus abençoe, fique conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse programa aqui, Minha Igreja, que saudade! É um programa saudosista, onde estaremos aqui lembrando a história, o início, né, da história, a origem, como começou, quem foram os primeiros dirigentes, se tinha banda, se tinha coral, enfim. É o programa voltado à memória das histórias das nossas igrejas. Mas queremos ver se já tem alguém aí que acertou, né, o desafio que nós fizemos. Ah, tem sim. Tem sim. Tem o irmão Marcelo Santos, ele acertou, é um violino. E olha que ele está bem instruído. Que regional que ele é? Vila dos Remédios. Olha, né? Mera coincidência, né? Nada programado.
Deus abençoe Muito nosso irmão bem. Marcelo. É isso mesmo, irmão Marcelo. Deus abençoe. Forte abraço a você e toda a sua família. É violino. E queremos aqui apresentar, então, o músico que tocou esse violino. É o irmão Caio, da sede regional de Franco da Rocha. E ao seu lado também o tecladista, nosso irmão Daniel. Irmão Daniel, também da sede ali da regional de Franco da Rocha. Queremos aí dar então boas-vindas a esses dois músicos, né? Pedir, toque mais um pouquinho então, nesse momento, né? Louve a Deus, aproveitando essa tarde, né? Toque um hino aí que está no coração. Muito bom. E aí está então o irmão Caio e o irmão Daniel. Caio no violino, irmão Daniel no teclado. Muito bem. Queremos agora apresentar então os nossos ilustres convidados. Ao nosso lado aqui está o pastor Joel Barbosa, que é o pastor regional ali de Franco da Rocha, responsável por esse campo regional. Pastor, o senhor seja bem-vindo e muito vai enriquecer esse programa aqui, com certeza. Seja bem-vindo. Pastor Renato, irmão Lucas, paz do Senhor Jesus. Cumprimentar a todos os internautas que estão ligadinhos com a gente nesta tarde. Prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui neste programa. Minha igreja, que saudade. Eu que já estou perto dos 60, então a gente já pode dizer que a gente tem saudade da igreja lá do passado. Já tem uma história, né, pastor? Parabenizar o senhor, irmão Lucas, toda a equipe, ao nosso querido pastor presidente, por essa iniciativa tão maravilhosa, um programa tão lindo como esse. Deus abençoe os irmãos, prazer muito grande estar aqui. Amém. Isso aí, amém. Prazer é nosso, pastor. E também ao seu lado está o pastor Raimundo Ribeiro, ali da sede de Franco da Rocha. Seja bem-vindo, pastor. Queremos agradecer, saudar o nosso pastor e agradecer por esse convite, esse encontro pelo meu pastor presidente, pastor regional da nossa ali de Franco, estar aqui junto com os irmãos. Então, para mim é muita alegria, é uma satisfação grande de participar, né? Como está ali, saudade da minha igreja. Que saudade mesmo. Porque eu costumo dizer, como eu sempre digo, eu tenho duas casas. A minha casa material e a igreja. Então, quando eu não estou em casa, estou na igreja. Quando estou na igreja, estou em casa. Então, mas a gente sente saudade, sente falta experiências, né, da igreja. Mas cremos em Deus que tudo isso vai passar mesmo, e a gente voltará
Vamos união, lembrar, né? Lembrar a história, lembrar né? a história. Vamos né? lembrar nessa tarde. Isso vai ficar marcante. Ainda ontem eu dizia para a minha neta, eu dizia, ó, isso vocês, a minha neta tem 13 anos, estava dizendo para ela, eu falei, vocês vão ter essa marca, vão ter essa lembrança, o que vocês estão vendo agora, né? Então, mas agradeço a Deus. Amém, amém. Seja bem-vindo, pastor Raimundo Ribeiro. Aproveitando, né, pastor, que de fato são pessoas ilustres hoje no nosso Com programa certeza. aqui, Minha Igreja, que saudade. Você da Regional de Franco, da Um Rocha. abraço para todos, né? Exatamente. Aí da região de... Interaja conosco, mande o seu comentário, a pergunta aos nossos pastores, relembre, né, o passado, aquele culto que marcou, aquela festividade, aquele hino que marcou a sua conversão. Escreva o seu comentário que nós estaremos aqui realizando a leitura e interagindo com você. Deus abençoe. Amém. Pastor Joel, vamos lá? Estamos aqui. Estamos prontos? Já Pronto. apertou o cinto de segurança e vamos, Pronto. deixa essa nave decolar. O que eu não souber responder, está aqui o patrimônio aqui, Patrimônio tombado de Franco da tombado Rocha. de Franco da Rocha. Tombado. Muito bem. Pastor Joel, uma grata satisfação recebê-lo. A primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor. Eu conheci o vosso irmão, pastor Egídio Barbosa, que dirigiu ali a igreja do Rochidale, algumas congregações ali na região dos Remédios. Dos Remédios. Isso já tem um bom tempo, mesmo. Um abraço se estiver nos assistindo. O senhor já tocou em banda? Já participou, né, tocando algum instrumento? Já participou de desfiles? Né? Porque era muito comum, antigamente. Hoje nós sabemos que aqui na Catedral realiza, dia 7 de setembro, em comemoração ao aniversário da igreja e também o Dia da Pátria, é feito aqui um deslocamento, né? Os músicos, instrumentos de sopro e percussão, saem na rua, vão até a praça, fazem um culto público lá e volta tocando. E a igreja acompanhando ali a banda. O senhor já participou de algum evento desse tipo? Pastor, eu amo a música. Eu não sou músico, apesar que o nosso presidente um dia me chamou a atenção e disse, você é músico sim. Se você fez parte de banda, pronto, você é músico. E eu amo a parte musical da igreja, procuro dar todo o apoio. Tem a orquestra hoje, que é a coisa mais linda, né? Mas eu, olhando para esse programa aqui, eu tenho saudade da banda. Que saudade. Saudade da banda, porque eu fiz parte da banda, não é? Eu cresci aqui na região de Perus, Molucas, pastor Renato, os irmãos que estão nos assistindo. Cresci aqui nessa região, fui criado aqui neste bairro, não é? Participei da banda na Vila Perus. Ah, na Vila Perus? Na década de 70. Inclusive, toda igreja que eu vou, que a primeira vez que eu chego, eu faço uma pergunta. Se tem alguém que toca melhor do que eu. O senhor é músico, Lucas também é músico? Sim. E eu faço essa pergunta, né? Irmãos, tem alguém aqui que pode competir comigo em duas situações aqui? Eu toco muito bem 2 instrumentos. Aí eu falo, nenhum maestro talvez vai ganhar de mim. Eu toco um instrumento de sopro e um de corda. Aí eu deixo no suspense, né? Aí tem alguém que toca instrumento de sopro e o de corda. Eu duvido alguém que ganha de mim. Aí eu pergunto, né? Alguém sabe? Alguém é capaz de ganhar de mim? É o desafiante. É capaz de ganhar, que eu toco muito bem. O de sopro é o café e o de corda é o feijão. Ah, o feijão. Aí ninguém ganha de mim. Ninguém ganha de mim, entendeu? Mas eu fiz parte da banda, assim. Década de 70, na Vila Perus, tínhamos uma banda que era banda de ponta do ministério. O senhor pegou o maestro Orandir Guilherme? Orandir, ele era nosso maestro. Muito bem. E eu fazia parte da banda, eu tocava o bumbo, batia o bumbo na banda. Então tinha três instrumentos, né? Podemos dizer instrumento, né? Isso. O bumbo, a caixinha e o prato. A percussão. E a percussão. Da época era assim. Então naquele tempo,
Então era necessário música, né? Estudar música para bater o prato, a caixinha e o bumbo. Até tinha um instrumento também muito fácil, que as minhas irmãs tocavam, que acho que é aquele que fazia só um tempinho, acho que é o sax gênesis. Sax gênesis. Era o mais fácil de tocar depois do nosso. Isso. Não é? Só dava aquele toquinho, né? Pá, Alguns pá, até Fazia harmonia, chamavam de chiquinha também, tocar chiquinha. Ele era fácil, eu tinha duas irmãs que tocavam muito esse bem. instrumento, né? Mas precisava também ter embocadura, aquele negócio. Precisa todo. ter, né? Sim. Então, eu bati o bumbo na banda. Bati o bumbo por muito tempo, Eu era bem jovem, década de 70, bem garoto, e eu lembro que eu sofria um pouco, que o músico, o batedor do prato, ele era muito brincalhão, ele judiava muito de mim. É Por mesmo? eu ser o menorzinho da banda, É. era o Cido, a gente chamava ele de peão. Ele me judiava demais. Até no culto ele ficava com brincadeira e deixava eu nervoso, né? Quem me ajudava era o pastor João Muniz, na época era diácono, que era o batedor da caixinha, ele falava, deixa o menino quieto aí, não perturba o menino. Então foi uma época muito boa. E o senhor participou de desfile, então? Tem uma história muito importante. A minha família, muito humilde, né? Quando eu batia o bumbo lá na banda, na Vila Perus, os meus pais não tinham condições financeiras para me ajudar em alguma situação. E nós tínhamos um desfile para atender o quilômetro 40, Itapevi, quando meu irmão era o pastor lá, não é? Isso no Jardim mesmo, Marina. Meu irmão foi pastor lá e pastor Maristela também. E nós tínhamos um convite para atender lá num grande desfile, um desfile tremendo. E vamos fazer o uniforme. E o único que não tinha condições de comprar o tecido era eu. O único que não tinha condições era eu, era o Joel. Ele chamava de Joelzinho, né? Era o Joelzinho, não tinha condições. Aí o senhor vai lembrar, a Marivane e a Marina. Marivane, e a esposa Marina, do Daniel Guimarães. Isso, e a Marina, elas tiveram uma ideia. Ela é costureira. Costureiras. Tiveram uma ideia. Aí, vamos pegar os retalhos que sobrou. Elas pegaram todos os retalhos que sobrou dos irmãos que compraram o tecido e fizeram o meu uniforme. Olha só. O meu era o destaque, era o uniforme todo quadriculado. Né? Calça e blusa, tudo quadriculado. Então, Eu creio que ela deve estar assistindo, eles estão morando em Limeira. Eles não me deixaram fora, não. O Joel vai com a gente e nós vamos fazer o uniforme dele. Fizeram o quadriculado, todo quadradinho. Se alguém tiver uma foto para mandar para a gente, acho que é interessante, que já era colorida, na né? década de 70. 70. Entre 70 e... E o desfile ocorreu lá. Correu lá em Itapevi. Foi um lindo trabalho. O pregador daquela tarde foi o pastor Silas. O homem pregou muito naquela tarde lá. Me parece que foi o Silas, não tenho certeza. Agora, eu acho que foi ele, sim, um pregador muito abençoado. Foi um trabalho lindo. Então, eu fiz parte da banda. Amém. Por muito tempo, bati o bumbo lá e com muita alegria. Amém. A banda, quando eu ouço um som da banda, eu fico feliz. Eu acho que eu vou falar com o presidente para a gente montar uma banda aqui só de pastores. Porque tem condições. A cada convidado, né, é uma novidade, né? Traz à memória. Exatamente. Né, o pastor Israel, o pastor Renato Rogério, o pastor Josué, o nosso né, próprio presidente. O presidente tocou trombone, tocou bombardino, então dá para fazer aqui uma banda só Pastor Eliseu, que passou por aqui pastor também. Eliseu, saxofone. Tocou saxofone. Pastor Jeremias também, saxofone. Bastante pastor aí que... Pastor Sim, Renato. sim. Pastor Renato. E agora, lá em Franco da Rocha, então o senhor está com esse grande desafio de apoiar aí a parte musical, não só a orquestra, como coral, né? Grupo jovem, No Corademp, adolescente, né? o Corademp. Corademp. Muito bem. Pastor Raimundo, o senhor é da década de 60? 73. A década de 73, quando falar começando, eu me converti em 71. Em 71. Em 71. Só que era outra dominação. Certo. Em 71. Depois de 73, aí eu passei para a Assembleia de Deus de Perus.
Lá em Franco. Lá em Franco mesmo. Certo, mas a igreja lá, ela começou quando, pastor Joel? Pelo histórico que nós pegamos, né? Tem um histórico, o pastor me passou até no pendrive. Tem alguma imagem, tem alguma foto? Tem imagem. Vamos tem ver imagem. então, antes da gente Tem entrar? imagem. Eu acho que vai valer a pena, né? E os irmãos de lá vão se alegrar, porque É mesmo? é coisa de lá de trás mesmo. Olha que bacana. Nós fizemos uma montagem aqui, junto com o irmão Lucas, a assessoria, vamos dizer assim, na qual a gente agradece. O pastor Joel mandou algumas fotos e nós colocamos o som da banda, o som característico da banda, da época. Inclusive a linha de fundo é de uma banda, Harmonia Celeste. Harmonia Celeste. Fizeram CDs no Olha Paraná. Muito bom. Tem irmãos de Franco da Rocha, quero mandar um abraço para os irmãos de Franco da Rocha, essa regional abençoadíssima, não é? Tem irmãos que quando assistirem, acredito, vão até chorar. Comentem, né, pastor? Quem interage se encontrar lá no Isso. vídeo, né, ou alguém, um familiar, pode comentar que nós estaremos aqui interagindo. Então vamos se preparar. Deve ter aí mais ou menos uns 5 minutos de imagens. 5 minutos. 5 minutos, vamos apreciar então, assistir.
Maravilha. Então nós tivemos aí, né, várias fotos dessa época. Pastor Raimundo, o senhor lembra desse período aí? Boa parte aí eu lembro. Eu lembro, inclusive, esse desfile aí que teve com as crianças, e não me recordo qual foi o ano. 1997, justamente. Esse foi o primeiro desfile que teve com as crianças, e lá, naquele tempo falava setor, não era regional, setor de Franco, e nesse desfile quem fez todo o acompanhamento com a banda foi o saudoso, o pastor Isaías. Ele era o pastor naquela época, dirigia o Jaraguá. E ele participou, ele tinha um grupo das crianças de Jaraguá, que todo uniformizado, tudo. Então foram participar e ele levou a banda. Isaías Teófilo? Isaías Teófilo, o pai do pastor Jeremias? Ah, ok. Muito bem. Então, o pai do pastor Jeremias. Então, aí esse foi o primeiro trabalho. Depois, aí começou a surgir, aí nos ar livre, todo domingo tinha ar livre, saía na rua. Quando passava no centro da igreja até chegar na praça lá no centro, os pessoal, uns fechavam até o comércio, fechava a porta e ficava até a banda passar, tocando, né? Então, eu lembro muito bem isso. O senhor tem saudade desse tempo, pastor? Muita saudade. Então era uma prática comum, todo domingo tinha esse culto ao ar livre, né? Era. Aí em Franco, aquela praça ali. Era. É um coreto, né? Era um coreto. Ali, Vila Bela. Chama Vila Bela, que é na estação da Paradinha. Aí foi demolida há muitos anos, coisados, o pessoal da nossa igreja, do setor de Vila Bela, todos os fins de semana eles fazem o trabalho lá. E agora estão refazendo, estão fazendo outro novo. Reformaram a praça e estão fazendo outro coreto novo. Até ainda ontem eu tive com a minha esposa lá, passando lá, eu falei, olha, os trabalhos que vai voltar tudo de novo aqui, os trabalhos de Vila Bela que sempre estão lá, né? Que maravilha, né? Fazendo trabalho ao ar livre. Então, isso traz muita saudade. Justamente ao programa Minha Igreja, que saudade. Nós estamos aqui revivendo a história ali do campo regional de Franco da Rocha. Pastor Joel, nós temos aqui uma pergunta, mas antes dessa pergunta, nós precisamos chamar um intervalo, né? E vamos continuar nesse bate-papo. Fazer uma correção aqui, que eu fiz uma colinha aqui e eu acabei atrapalhando o meu pastor aqui. Aquele desfile foi em 1979. 79. Foi o primeiro. Muito próximo. 97 foi aquela cruzada do Coreto. A primeira cruzada da paz, junto com quem idealizou foi o pastor, na época lá, ele era cooperador, o Acioli, né? Nerival Acioli. Aquele desfile. Ele apareceu no vídeo, né? Apareceu. Nas primeiras imagens. Aquele desfile foi a primeira confraternização da mocidade em 1979. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aproveitar, pastor, agradecer também essa assessoria que elaborou o vídeo e tem sempre aqui nos ajudado, a nosso irmão Igor e a nossa irmã Raíssa, que elaborou esse vídeo aí para a apresentação aqui no nosso programa Minha Igreja, que saudade. Um belo trabalho. Deus abençoe. Parabéns. Vamos para o intervalo, mas fique conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores.
todas as quartas. Bem, Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, queremos aqui agradecer o irmão Caio do violino, o irmão Daniel, que gentilmente, fala, não, queremos participar dessa programação, são ali da sede, de Franco da Rocha. Muito obrigado pela participação. Voltando aqui, pastor Joel, no início das fotos apareceram duas fotos individuais, um irmão, uma irmã. Porventura, eles deram origem, foi onde abriram as portas lá, pondo a pregação, os fundadores. Conta um pouquinho a história para nós. Pelo histórico que nós temos, aquele é o irmão Antônio Nascimento, Antônio Nascimento, a irmã Francisca. Esse casal que abriu as portas da sua casa para que começasse os trabalhos em Franco da Rocha, em 1960. Isso. E ele já é falecido, mas a irmã Francisca está firme com Jesus lá, com seus 92 anos de idade. Que bem. Está firme com Jesus lá, servindo a Deus com alegria. Amém. E prazer muito grande, quero mandar um abraço para a família da irmã Francisca, que é uma referência para nós ali em Franco da Rocha. Amém, glória a Deus. Eu vi também a foto ali conforme o senhor falou, do pastor Acioli. Pastor Acioli, eu fiz uma colinha aqui, pastor. Fique à vontade. Porque como a gente não é da região, estamos lá há 11 meses, não temos um ano ainda lá com os irmãos. Eu conhecia Franco da Rocha, que ia muito em Franco, sempre fui. Aquela igreja que apareceu a primeira, fui muitas vezes lá, participar de culto de mocidade. Com a banda, culto de mocidade que tinha muito, Então a gente só tinha mocidade, círculo de oração e crianças, Quando tinha o coral, às vezes tinha o coral. Isso. A gente fazia muitas visitas nas igrejas, Eu ia muito em Franco, essa região toda aqui, eu ia muito nos cultos. E ali apareceu o pastor Acioli, foi ele que realizou a primeira cruzada, em 1997, lá em Franco da Rocha. Ele foi a pessoa que idealizou esse trabalho. 1997. Cruzada Evangelística. 79 foi a festa da mocidade. Certo. Eu fiz a confusão ali, E a Cioli que fez esse primeiro trabalho ali na Paradinha, em Vila Bela. Aquelas fotos do Coreto, certo. Em Vila Bela, 1997. É uma cruzada evangelística. E até hoje ela faz parte da semana. É tradição. Em Franco da Rocha, está dentro do calendário da cidade. Então, todo ano tem a Cruzada da Paz em Franco da Rocha. Temos um comentário, irmão David Meirelles. Não informou a regional. A paz do Senhor, irmão David, Deus abençoe a interação. Ele colocou ali o Coreto da Paradinha. Isso. É conhecido como Coreto da Paradinha. Coreto da Paradinha. Deus Foi abençoe nosso irmão David. Foi dia 8 de fevereiro de 1997, a primeira Cruzada da Paz em Franco da Rocha. Olha que maravilha. E o irmão Daniel Carvalho diz que lembra dos cultos nessa praça aí, da Paradinha. Aleluia. É ele mesmo? É ele que está aqui conosco? E hoje ele está no teclado. Hoje ele está no teclado. Na época lá ele devia tocar o quê? O pandeiro? O prato. E era bem jovem, né? Quando criança. Com a permissão aqui, pastor, deixa eu conversar um pouco com esses meninos aqui, o Caio e o Daniel. Irmão... Nossa irmã Maria Ferreira, pastor, eu participei desses desfiles com a fanfarra uniformizada de Jaraguá. Olha aí. Maria Ferreira, esposa do irmão Elias, aqui da Catedral. Olha, Deus abençoe nossa irmã Maria Ferreira. Amém. Bacana. São histórias, né, irmãos? Olha lá, o Emerson Rocha,
tive o prazer de pregar no Coreto da Paradinha. Evangelista nosso lá em Franco da Rocha e irmão. o pastor da congregação de Vila União. Esteve Amém. aqui esses dias aqui no programa. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Muito bem. Caio, você que está aí no violino, como que foi? Conta para nós um pouco aí o início musical, né? Você aprendeu, teve influência do pai, da mãe, teve influência na igreja. Conta para nós um pouquinho a sua história. Bom, primeiramente, Pai do Senhor a todos, a quem está assistindo, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive a influência familiar, né? Tios, sempre andei ali com pessoas da área musical. E aí, sempre convivi com instrumentos, né? Ao redor de instrumentos. Quando eu era pequeno, meu pai tocava na orquestra, eu sempre ficava ali do lado dele, né? Acompanhando, sempre curioso, vendo ali as partituras, essas coisas. E ali por volta dos meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a fazer aula de violino. Eu sou, desde pequeno, sempre fui do berço cristão. Antes eu era da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, lá mesmo eu comecei a fazer a aula de música. Por volta de uns 3 anos, mais ou menos ali, a gente ficou estudando. E o violino foi mais assim por influência materna, né? Minha mãe sempre gostou de violino. A partir do momento que ela ficava falando de violino, né? Porque via outras pessoas tocando violino, eu também comecei a achar um instrumento muito bonito, né? Inclusive é um instrumento que toca. Eu costumo falar que o violino, né? Ou algum instrumento assim, ele é um canal de comunicação entre a presença de Deus e quem está ouvindo. E aí eu comecei a gostar do instrumento, falei, vou estudar violino. E aí eu já estou mais ou menos uns 9, 10 anos já nessa área. Quando eu vim aqui para o Ministério de Perus, ali por volta do ano de 2014, comecei na Orquestra de Franco da Rocha, fazendo amizade ali, comecei a dar aulas de violino, fiquei por volta de uns 3, 4 anos dando aula de violino. E é isso aí, a gente está aqui hoje para a honra e glória de Jesus. Amém. Você toca esse instrumento há quanto tempo? Olha, em média, 9 a 10 anos. Já há 10 anos. Isso. Então, viu, Lucas? Ele não estudou conservatório. Ele estudou na igreja. Na própria igreja. Então, quer dizer que na igreja nós temos estrutura para formarmos músicos para as nossas orquestras. Exatamente. Porque eu lembro que eu também comecei na igreja e por influência da família, pastor Joel. Que é a mesma situação. Que é a mesma coisa. Eu acredito que 90% eles são influenciados pelas nossas orquestras, pelos nossos músicos, né? E o empenho que o próprio ministério dá valorizando, né, a música. Valorizando. É o que nós, vários programas vem fortalecendo, né? Família incentivar, procure o maestro. Normalmente, praticamente todas as nossas regionais têm polos de aulas de música, né? Isso melhora a qualidade de vida, melhora o desenvolvimento intelectual e é adoração na casa do Senhor também. Glória a Deus, amém. Irmão Caio, lá na orquestra ainda tem vaga lá para mais músicos? Tem sim. Tem? Pode vir que... Glória a assiste. Deus. Eu falo assim, atualmente eu dei um pause, né, nas aulas de violino, mas... Pela tendo aluno, pandemia a gente também, né? volta, não tem problema não. Em razão da pandemia, né, essa Isso, pausa, isso. né? E só tem vaga para violino? Não, qualquer instrumento. Muito bem. Se tem um instrumento que o futuro aluno, né, ele aprecia aquele instrumento, se tem na orquestra, a gente fala que dá para arrumar um professor. Glória a Deus. Amém. Ele falou que o violino aproxima-se, né, de Deus, não é isso? Sim, sim. Trombone também, viu? É que ele não ouviu a clarineta. A clarineta, né, pastor? Não, mas está bem encaminhado, né? Vamos lá, irmão Daniel. Prazer recebê-lo aqui. E o que levou o senhor aí a se dedicar ao teclado? Conta um pouquinho para nós a sua história. Amém, Pai do Senhor a todos. Agradecer a oportunidade, né, do convite feito pelo pastor. Eu comecei, na verdade, com a música em si, eu comecei tocando violão, influenciado pelo meu irmão Rodolfo, né, que já tocava violão na igreja. E eu ainda adolescente, por volta de 12, 13 anos, não ia para a igreja, mas sempre via ele tocando em casa os hinos que ele tocava na igreja, né, os ensaios dentro de casa.
E aí, por volta dos meus 14 anos, ele falou, não, vamos no culto lá na igreja, vai inaugurar uma subcongregação do Vila Bela. Eu falei, vamos participar, né? Aprendi a tocar, eu vou tocar o hino lá. E aí eu fui com ele, de lá para cá nunca mais saí, graças a Deus. Amém. Como o Caio disse, eu fui influenciado também pela minha igreja, a gente aprende muito dentro da própria igreja. Eu fiz um pouco de curso de violão fora, mas depois que eu aprendi o violão dentro da igreja, eu aprendi muito mais. E o teclado em específico, depois de 1 ano, 2 anos mais ou menos, que a gente teve uma troca de um pastor da nossa subcongregação, o irmão Renato, ele chegou na igreja tocando teclado, e eu olhei para o instrumento e falei assim, o violão eu já estou aprendendo, eu acho que esse aí eu posso, né, aprender um pouquinho também. Ele falou, não, leva o meu teclado para casa e vê o que você consegue aprender. E aí de lá para cá ele sempre foi me ensinando a novos acordes, novas sequências, e de lá para cá eu fui aprendendo aos poucos, né, o instrumento. É uma coisa que eu gosto demais, é um instrumento que eu sinto, como o Caio disse também, eu vou falar, que aproxima a gente de Deus pelas notas, os acordes que a gente toca. Talvez a gente não consiga expressar por palavras algumas orações a Deus, mas através da música a gente consegue expressar para Ele. Eu pergunto para ambos aí, o que quiser, aquele que quiser responder, fique à vontade. Tocar música, fazer música, conservatório, estudo, método, é uma coisa. Agora, colocar todo esse ensinamento para louvar a Deus, isso dentro do culto, dentro da liturgia, o que isso traz para vocês? Qual a importância que tem esse aprendizado sendo colocado à disposição, né, da liturgia, à disposição da adoração a Deus? Eu faço até um adendo também na pergunta do pastor e que mensagem vocês transmitem aos jovens, né? Jovens, isso. Também que estão na igreja, querendo aprender um instrumento, ou fazem parte dos departamentos das nossas igrejas. Eu acredito que, vou mencionar algo que eu aprendi numa aula de música que eu fiz com um rapaz no Jardim dos Reis. Ele mencionava que a música em si, se você for olhar apenas para ela, é pura matemática, né? Primeiro, segunda, terceiro, e você sempre pode contar tudo como matemática na música e você consegue aprender ela simples assim. Só que quando você traz isso para dentro da igreja, dentro da nossa liturgia, dentro do louvor, do momento de adoração a Deus, quando eu estou tocando, eu sinto que eu não estou mais olhando para o número apenas, para o acorde que eu estou fazendo, se é a tecla X, a tecla Y, se eu estou tocando exatamente como está descrito na partitura, mas é algo muito a mais. O nosso espírito que está dentro da gente, ele consegue expressar e levar até Deus um louvor que simplesmente a música em si, que é criada pelo homem na partitura, não consegue expressar. Eu acho que quando você está tocando para Deus em si, não apenas tocando um instrumento que você está lendo aquela partitura, e sim sentindo o que você está tocando, é a diferença que a gente faz entre a música normal e o louvor e a adoração que a gente entrega a Deus. Amém, amém. E é realmente isso que acontece, Pastor Joel, nos nossos cultos. Obrigado, viu, aos dois irmãos, ao Daniel, ao Caio, pela participação. E é isso mesmo que acontece dentro da nossa liturgia, Pastor Raimundo. A música, ela sai daquele plano, né, natural e entra numa outra atmosfera, né, outro plano, agora espiritual. E aquele mesmo músico que estuda lá no conservatório, que aprendeu a técnica, agora ali ele vira um instrumento para louvor a Deus. E aí a música agora ela serve como um bálsamo às nossas almas, até preparando, né? Preparando a terra que eu digo, o coração, para receber a boa semente, Pastor Joel. Então, eu acredito que isso acontece não só lá na Regional de Franco, mas aqui na Catedral, em todas as regionais, né? Com as orquestras, com o coral, com os grupos musicais, a música em si, ela é divina. Foi o próprio Deus que fez, que instituiu o louvor, a música. Então, para nós, é algo assim muito gratificante, prazeroso, né? E nos leva a relacionar direto com Deus através de Jesus Cristo.
E através disso, eu pergunto ao pastor Joel Barbosa, hoje o senhor não toca mais o bumbo, agora é o microfone, né? Deixou agora de seguir a uma batuta ali do maestro, mas uma batuta, uma regência maior, numa responsabilidade por um campo regional. Qual a importância que o senhor dá à música, à valorização das partes musicais agora ali na regional de Franco da Rocha? Pastor, a banda lá em Franco da Rocha, deixa eu colocar aqui, a banda começou em 1971. Em 71? Pelo irmão Severino Almeida de Souza. Foi a primeira banda em Franco da Rocha. Pelo menos está dentro do histórico, né? Certo. Franco da Rocha é uma regional, nós temos 10 setores. O setor 1, que é a Franco da Rocha sede, tem a banda, tem a orquestra, né? Deixa a banda de lado, a orquestra, né? Qual o maestro, o nome do maestro? O maestro é o irmão Robson e o irmão Esdras. Deus abençoe o nosso hoje é o Esdras, porque o Robson está impedido de estar na igreja, né? Devido ao trabalho, mas o Esdras está lá tocando. É os dois maestros. Vou deixar um abraço aqui para os irmãos, todos os músicos e musicistas de Franco da Rocha, todos os maestros. Vai o meu abraço aqui, minha gratidão pelo trabalho dos irmãos na obra do Senhor. Nós temos alguns setores que tem orquestra, né? O Vera Teresa, o Parque Vitória, Vila Bela. Nós temos também o Jardim Vitória em Caieiras. Temos também uma congregação no Jardim dos Reis. Todos eles têm orquestra, né? Tem mais alguma, Daniel? Que eu lembro são esses aqui, não sei os outros, eu estou lembrado desses aqui, não é? E a música é de suma importância na igreja, não é? Eu fico observando, irmãos, o músico ele tem que ter o controle, não é? Parece que ele tem que ser até frio um pouco, na hora que ele está tocando, ele vê a igreja chorando, não é? Ele vê o pastor chorando. E ele tem que tocar o instrumento. Ele não pode, alguns não aguentam e para de tocar e começa a chorar. Exatamente. Quando a glória de Deus desce, né, na igreja. Então a música, ela é de suma importância para nós. Nossa igreja tem uma identidade, né? A Assembleia de Deus tem uma identidade. Então a orquestra, a banda, como faz bem para a igreja, como faz bem para os crentes. Quando eu chego na igreja, se tem um irmão que está lá com um violão, ou com um trombone, ou com uma guitarra para me ajudar, já é uma... É diferente. É diferente, não é? Eu lembro-me quando eu dirigi a minha primeira igreja, que foi Jardim do Russo, eu tinha 2 irmãos que me ajudavam lá, 2 trombones, um trompete e um trombone. Era o Luiz Pedro, o saudoso Luiz Pedro, e o saudoso Ari, não é? Os 2 já dormem no Senhor. É o trompete e o trombone. E aquilo me ajudava, que enriquecia o culto, né? O louvor, ele enriquece. Na Bíblia, quando o rei está perturbado, me chama alguém que saiba tocar, que toque bem, não é? E vai lá o garoto Davi, com o seu instrumento, ele começa a dedilhar sua harpa, o espírito mal saía. Olha que coisa linda. O espírito mal saía do rei, não é? O rei se sentia aliviado, porque a música é de suma importância. Ainda mais, não é música comum, não, é essa ungida, não é? Música aí tem muitos aí fora, mas aqui dentro é diferente. É diferente. Não é? Então, eu vejo com bons olhos, né? Eu vejo com alegria. E o meu incentivo à música é que sempre possa, cada dia mais, não é? Surgir novos músicos e musicistas na igreja. Estamos até com um projeto agora, com o Melquisedeque, o Melqui, para começar as aulas, né? Mas aí veio essa pandemia, deu uma brecada, né? Inclusive o Omel, que era para estar com a gente aqui hoje também, que é um menino muito abençoado. Né? Amém. Um grande abraço, abençoado. E a minha palavra é que eles não desistam, né? Não desista porque, olha, o pastor tem que valorizar a música na igreja. O que o senhor achou da instituição do Corademp no nosso ministério, que é a união de corais e orquestras do Ministério de Perus? É coisa de Deus, não é? Coisa de Deus unir, você vê no batismo aquela integração, não é? De músicos de uma regional, de outra regional, 2, 3 regionais tocando aqui. Isso enriquece o nosso ministério. Isso enriquece. Eu já pude participar de um evento do Corademp, vi quanto é importante, não é? Isso valoriza o músico, né?
valorizar os músicos, as musicistas, valorizar aquele que... Irmãos, eu tenho uma... Talvez alguém não pense como eu. Cada um tem o seu pensamento. Veja bem, eu estou pastoreando uma igreja. Se eu tenho uma orquestra, olha a dificuldade que é para você juntar todos os músicos para tocar os hinos da igreja. Não é brincadeira. São naipes, né? Isso. São naipes, tem tudo tem que ter aquela harmonia. Eu fico bobo quando o maestro já vê que algum músico no meio de 40 está fora da sintonia ali, da harmonia, ele para. Quantas vezes eu vi o irmão Davi ali na parada de Taipas, de repente começar a tocar, parou, você não tá certo não isso aí, está errado isso aí, para isso aí. O Eliezer aqui na Velha Peruso, mesma coisa, não é? Mas como é que ele conseguiu ver que identificar. Tem 4 violinos, ele viu que um está fora. Que coisa linda que é a música, não é? Então eu penso assim, às vezes a pessoa põe a orquestra para tocar 2 hinos da abertura do culto, esquece a orquestra de lá. Deixa ela de lado. Vai embora. Às vezes até no hino da oferta não dá oportunidade para a orquestra tocar. E dá oportunidade para um avulso cantar 3, 4 hinos. Meu Deus. Então, isso é um pensamento meu, ninguém é obrigado a pensar como eu. Eu acho que você tem que valorizar o departamento. O músico, a orquestra está ali. Então, é muito importante você não tocar só os 2, 3 hinos do início do culto, não. No meio, isso no final, se puder, coloque eles para tocar novamente, porque não é brincadeira você conseguir formar músicos. O coral, a mesma coisa, que são vozes, tem dificuldade. Aí a pessoa, às vezes, vai lá, canta 3, 4 hinos e deixa a orquestra parado lá. Aquela pessoa sozinha, ele está me ensaiando, sozinho, e às vezes nem ensaiou. Está tão fácil, está tão acostumado a cantar aqueles hinos, que nem ensaiou. Então, o Corademp, para mim, é uma pérola que nós temos hoje. Glória a Deus. Amém. Uma pérola que Amém. nós temos hoje. Muito bom, muito bom. Pastor Raimundo, conta para nós uma história aí vivida ali na regional de Franco da Rocha, que marcou a sua história, a sua vida. São muitas, né? São muitas. Mas a uma delas, primeiro, foi na minha consagração, escala para o ministério, né? E então, naquela época, eu trabalhava muito, entrei dentro da empresa e não tinha quase tempo de estar no trabalho principal. E muito culpado na empresa, isso foi por alguns anos, mas eu me lembro que em 98 eu me aposentei e continuei trabalhando na mesma empresa. E na época o pastor, um dia ele falou assim para mim: até quando que você vai dar seu tempo todo na empresa e o tempo para Deus, para a obra de Deus? Hoje o senhor já é um pastor. Então, isso eu senti que foi uma cobrança de Deus, né? Foi uma cobrança de Deus, usado por aquele pastor muito maravilhoso, muito amoroso, como todos eles, né? Mas aquele dali. Então, isso foi um marcante para mim. Então, eu determinei, eu falei, chega, ainda trabalhei 18 anos, depois de aposentado, 18 anos. Aí eu falei, não, chega, basta. Chega que agora eu quero dedicar mais o meu tempo, aproveitar mais o meu tempo, a idade já está chegando, e mais para a obra. Mas nesse trabalho, nesse tempo todo, eu tenho, com tudo isso, ainda dirigi em alguns setores nossos, uns 3 ou 4 setores, e não vou citar o qual, mas dirigi com todo esse sacrifício. Na empresa
era a empresa, a igreja. Só que tinha uma coisa, mesmo quando eu estava dirigindo o setor, eu fazia de tudo para nada me segurar para estar nos horários culto na direção da igreja. Fazia de tudo. Mas isso foi que ficou marcante para mim. E graças a Deus, de lá até aqui, estamos ali na sede, né? Estamos ali, já passei trabalhei em tesouraria, trabalhei na mocidade por 2 vezes, diretor de mocidade, antes de dirigir setor. E então agora convocado para a sede, estamos ali, trabalhando, ali ao lado do nosso pastor Joel Barbosa, né? O nosso pastor muito amoroso, um pastor que realmente ali, ele traz a palavra de Deus, né? E ali a gente tem o prazer de estar todos os cultos, todos os trabalhos, mas principalmente nos cultos de ensino, né? Nos cultos de ensino. Até mesmo nessa problema da epidemia aí, e um dia eu disse para o pastor, né? Falei, pastor, eu quero participar, o senhor está aí, eu assisto em casa, mas eu quero ver o senhor face a face, né? Aí ele liberou. Não, pastor, então, se a família não impor, porque eu tenho 2 filhas, que é enfermeira e tudo, elas ficam... E uma agora ligou para mim quando está aqui, onde é que o senhor está? Eu falei, estou em Perus. O que o senhor está fazendo aí? Mas, graças a Deus, estamos ali para, junto, né, trabalhar e esperar até a vinda do Senhor. Amém. E eu sou muito feliz também porque posso falar dentro desse espaço que, como eu disse, eu vim para Perus em 73, em 75 casei, né, e temos 3 filhos, que é um filho, 2 filhas, todos 3 já são de maior, são casados, tenho 3 netos, e eu me sinto feliz porque até aqui o Senhor tem sustentado nas tuas mãos. Amém. Eu e a minha família, né? Glória a Deus. Somos, graças a Deus, não somos perfeitos, mas procuramos a nos aperfeiçoar mais na presença do nosso Deus. Então, essas são as coisas que marcam na minha caminhada, né? Na minha trajetória até aqui, porque isso nos alegra muito, Como eu volto a repetir, como eu disse anterior, a minha casa é a igreja. Amém. A minha casa é a igreja. Como diz o nosso pastor Joel, o meu sobrenome é igreja. História muito linda, né, irmãos? Muito bom. Nós vamos chamar aqui um intervalo, mas continue conosco, interaja aí, mande seu abraço, a sua saudação, né? Estamos aqui na programação Minha Igreja, que saudade. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim,
você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos internautas. Obrigado pela sua interação, os comentários. Verificamos que diversas pessoas têm ali encaminhado a sua mensagem. Que Deus abençoe. Temos aqui alguns dos comentários. Iremos colocar na tela. Nossa irmã Daniela Valério, Pastor Joel, meu tio, fez parte de vários conjuntos vocais quando mais jovem. Grupo Gênesis e Êxodo. Ele cantava muito. Boas lembranças. Obrigado, irmã Daniela. Muito obrigado por essa dica, hein? Nós não sabíamos disso, já me né? deu uma ideia aqui. Muito bom a sua participação. Então não era só na banda, né? Próximo comentário. Nossa irmã Lenita Santos, regional abençoada. Muito feliz com essa regional. Deus abençoe a nossa irmã Lenita Santos. Glória a Deus. Próximo comentário é nossa irmã Marivane Guimarães. Pastor Daniel Guimarães cumprimenta a todos na doce paz do Senhor. Pastor Renato e Pastor Joel, grande alegria eu sinto, pois os conheço ainda quando criança. Aleluia. Glória a Deus. Ela abraço que a todos. Costurou a roupa, né? O primeiro uniforme lá para o pastor em 1970. Joel. Década de 70. Deus abençoe nossa irmã Marivane. Luciana Teixeira, nossa irmã Luciana, uma pérola nosso coral e orquestra. Amém. Deus abençoe nossa irmã Luciane. Próximo comentário. Alessandro Amorim do Nascimento. Para a entrada do sábado, uma tarde bem agradável. Deus abençoe nosso irmão Alessandro ali de Itapevi. Esses foram alguns dos nossos comentários. Deus abençoe. Amém. Vamos continuar aqui então, já partindo para o final dessa programação. Realmente é uma tarde muito agradável, nos sentimos aqui muito bem, né? Quando nós falamos a respeito da igreja, quando nós trazemos a memória, não é verdade, pastor Raimundo? Tudo o que os nossos irmãos, alguns já saudosos, já partiram para o Senhor, né? Mas deixaram aí o seu legado, deixaram a sua história, o seu exemplo de vida. Suas marcas. Né? Suas marcas, né? Então, isso muito nos alegra, muito nos alegra. Pastor Joel, o senhor tem a oportunidade, então, para fazer as considerações aí finais, né? Concluir o seu relatório a respeito aí do campo regional de Franco da Rocha. Ok, só para complementar aqui, o coral ali da sede,
ele teve seu início em 1975, pelo pastor Manuel Reis. O histórico nos mostra isso, não é? E o Círculo de Oração da Sede teve início em 1972 e o primeiro aniversário foi em 1973. Olha aí que maravilha. 1973. Temos também ali esse trabalho importante, que é tudo para a glória Tem fotos de Deus. atual, pastor? Temos, mas vamos Para soltar. frente? As fotos atuais vamos soltar agora, daqui a pouco, deixa só o pastor concluir. Glória a Deus. Como que está a regional hoje, né? Nós mostramos aí as fotos dos desfiles de antigamente, né? E é importante, eu, por exemplo, eu já estive lá em Franco da Rocha, né, algumas vezes, até por conta mesmo da criação do Corademp, né, conversando ali com os músicos, com os maestros. Mas é importante você que está em casa conhecer a regional, né, atual, como que ela é. Hoje, né? Como que é hoje, a atual. Pastor, eu quero agradecer de todo o coração o senhor, a irmão Lucas, a toda a equipe, agradecer os meus companheiros, Daniel e o Caio, que nos acompanhou aqui, meu querido pastor Raimundo, está ao meu lado aqui, um homem de Deus, não é? Quero agradecer de coração e dizer que Franco da Rocha é um celeiro. A gente, quando chega na terra, que vai conhecer, né? É um celeiro de pregadores, de pregadoras, de cantores, não é? Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que passaram por Franco da Rocha. Todos eles, alguns são próximos da gente, né? Que a gente tem aquela consideração, outros a gente não pôde conhecer, né? Mas a maioria que passou por Franco da Rocha, eu os conheço e os conheci, não é? Então, porque eu cresci nesse ministério, né? São 58 anos e a minha vida toda foi aqui no Ministério de Perus, né? Aqui eu nasci aqui no Evangelho, né? Vila Perus, Jardim do Russo, Catedral. Congreguei aqui na Catedral 6 anos e meio. Fui diretor da mocidade aqui por 6 anos e meio aqui na... A gente falava matriz, né, antigamente, matriz, né? A sede matriz. Congreguei aqui, morava na rua da igreja aqui, na casa da minha irmã Eunice, então, pertinho. Então, o pastor Benjamin pediu para eu congregar aqui. E, na época eu vim para cá e o pastor Felisberto, saudoso pastor Felisberto e saudoso pastor Rubens Simonetti me chamaram, me fizeram o convite para que eu assumisse a mocidade aqui da sede matriz, né, que hoje é a nossa catedral. Por 6 anos e meio eu congreguei aqui, foi uma experiência muito linda. Hoje estamos ali em Franco da Rocha. Quero mandar um abração para todos os irmãos, desde as crianças até o ancião da igreja ali, dos setores de toda a regional. Os pequeninos, os adolescentes, a mocidade, os irmãos do coral, orquestra, obreiros, membros em geral. Deus abençoe a todos mais e mais. Uma regional muito abençoada mesmo. Eu estou, assim, muito feliz, eu e minha esposa, a senhora Sueli, não é? Amém. Fomos muito bem recebidos ali, não é? E só temos que agradecer a Deus e estaremos lá enquanto o Todo-Poderoso disser ao nosso presidente que nós devemos ficar lá, a gente fica, dando glória a Deus e procurando ser mordomo fiel, né? Amém. Amém. Pastor, sim, nós temos um comentário do pastor Douglas Ramos, que é o pastor do setor do Jardim Marina, onde o senhor falou do desfile que teve em 70. Ele fala aqui, pastor Joel Barbosa, uma bênção, irmão de um dos pioneiros de Itapevi, pastor Egídio Barbosa, muita saudade. Nosso pastor Douglas Ramos, Deus abençoe, é um dos nossos, pastor do setor do Jardim Marina em Itapevi. Olha, uma época muito difícil ali, muito difícil, não tinha asfalto, né? A gente pegava, vai lembrar a banda lá do Semédio também participou dos desfiles. O trem que o senhor falou. Vai se lembrar do Natan Tiago. Natan Tiago. O Natan tinha um Fusquinha, eu lembro até a cor do Fusca, um Fusquinha verde. A gente entrava 5, 6 pessoas naquele Fusca e ia para lá, para Itapevi, lá para o Jardim Marina. Quantas vezes nós ficamos lá com o carrinho lá enroscado no barro e empurrando depois do culto e vinha dando glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe o pastor Douglas, aí de Itapevi. Mas a história é verídica, o pastor até vai confirmar. A gente saía dos remédios com os instrumentos, né?
sem acanhamento, com baixo tuba nas costas, né? Ia lá para a estação de Osasco, pegava o trem, descia lá na estação de Itapevi, pegava pegava o sentido Amador. Marina, acho que um negócio Santa assim, Rita. Santa Rita. Né? E na época, o trem, as composições, não eram como agora, né? Bem arrumadinho, era vidro quebrado, já, porta que não fechava, aquele negócio, né? Bem demandado. E não tinha plataforma, mesmo. né? E aí quando chegava lá, que a porta abria, a gente procurava a plataforma. Cadê a plataforma? Era um barranco de terra, era um morrinho assim de terra, aí tinha que mudar de composição para poder descer. E os irmãos ajudando a todos, né, as irmãs, para poder, né, descer da composição, formar a banda ali e sair desfilando naquele terrão, né? Não tinha... e levantando poeira mesmo. Era barro ou poeira. Ou tinha que enfrentar poeira ou barro. Sim. Mas a gente não deixava de ir, não. Não deixava de ir. Amém. São histórias, né? Verdade. São histórias que quem nasceu hoje, se não é esse programa, se não é revelado, se a gente não traz pessoas, né, como os senhores, vai ficando no esquecimento. Chega hoje a igreja estruturada, né? Aquela obra, pensa né, que sempre linda. Foi assim, não, né? Exatamente, Fácil, né? Muitos pelejaram, né? Sim. Para chegar o que é hoje. E aí, pastor Raimundo, nas considerações finais, qual o legado, qual o exemplo que o senhor poderia passar a esses pastores mais jovens que estão chegando, que estão iniciando a sua carreira ministerial? Qual seria o conselho que o senhor daria a todos eles? O conselho que eu dou é que eles continuam, né? Para nós que somos já, que nem diz, eu da minha parte, eu que nem diz, já disse, eu já fiz todas as curvas. Agora vem esses pastores novos, obreiro novo, que eles possam seguir o exemplo dos mais velhos, né? Possam seguir, pegar alguma coisa que traz benefício para eles também. Na obediência. Mesmo que eles tenham mais facilidade, eles tenham um estudo mais coisa, mas que eles podem pegar os exemplos, porque eu, com todo esse tempo, esses 45 anos aqui no Ministério, 45, 46 anos, no campo de Perus, e eu me espelhei por muitos pastores, né? Começando pelo saudoso pastor Benjamin e outros pastores que passaram por Franco da Rocha, inclusive tem a lista aí, mas o tempo não dá, né? Mas todos eles que passaram, e desde o pastor Francisco Alves dos Santos, foi meu pastor lá, e foi pastor que celebrou o meu casamento em 75, pastor Francisco e o pastor Matias Pires. Então, esses homens de lá para cá, sempre eu espelhei, sempre eu procurei aprender, né? Eu não tive faculdade, eu não tive o meu estudo só foi até quinta série, né? Naquela época eu falava quinta série, mas eu sempre espelhando por esses pastores que passaram ali por Franco da Rocha, né? Todos eles, pastor João de Campos, saudoso João de Campos, saudoso pastor Severino da Silva, outros pastores, pastor Matias e pastor Nicolau, né? Então, o que eu quero dizer para esses obreiros, esses pastores, evangelistas, presbíteros, que eles esperam. Às vezes tem uns que, que tempo lá atrás, lá para trás, mas é lá atrás que tem o começo. Exatamente. Hoje, Perus, vamos falar aqui da sede, posso continuar? Claro, pode. Falar daqui da sede, eu sei o começo daqui, né? Há 45 anos atrás, 46 anos atrás, hoje como está, né? Então a gente vê lá de trás. Tudo teve o começo, tudo teve o meio e depois até o fim. Então nessa trajetória tem que aprender tudo isso. Então é isso que eu deixo para os meus colegas, para os meus amigos, que eles continuam espelhando. Amém. Continua
não despreza os velhinhos, não. Olha aí. Não despreza aqueles que arrancou toco. Que hoje é fácil, né, pastor? Hoje é fácil chegar na igreja, achar que tudo fácil, orquestra, coral, mas quem chegou agora e pegou isso, não lembra que daqueles ali tem os que arrancaram o toco. Olha aí. Né? Picareta, xadão. Né? Então tem que olhar para isso e agradecer a Deus. Amém, amém. É importante a gente dizer que o jovem, né, o obreiro jovem, ele tem a prática, a teoria, né? E os mais antigos têm a prática, têm a experiência. Né? Então é importante você valorizar os idosos, os obreiros mais antigos, não é? Ter do lado, porque você ter pastores cabelos brancos do teu lado é muito importante. É honroso, né, pastor? É honroso. É honroso. E eu também vou ficar velho, né? Já estou começando a ficar, né? Então a gente tem que entender isso. Ninguém vai ficar jovem para sempre, não é? A gente vai envelhecer. Se Jesus não vier, a gente vai envelhecer. E os homens do passado, eles têm experiência. Exatamente. Eu sempre andei com pastores com experiência, que me passasse coisas firmes para mim. O pastor Alexandre Alves, os últimos anos dele, eu ficava na casa dele, ele morava perto da minha casa, pegando conselho com ele. São pessoas que a gente vai se lembrando de homens que você se aproximava porque eles tinham palavra de segurança. Sabedoria. Né? Sabedoria. Dizendo qual a maneira que você tem que caminhar para você ter sucesso no seu ministério. Então, eu sempre procurei me espelhar nos pastores antigos, não desprezando o jovem. Não é? O jovem tem que ter o meu pensamento, olhar para os mais velhos e saber que eles vai te trazer uma segurança, vai te trazer uma palavra de sabedoria, vai saber te direcionar, não é? E você vai realizar o trabalho, deixa eles do lado, que é importante ter eles do lado. Palavra boa essa, né, Exatamente. Lucas? Nós que Muito estamos aí boa. iniciando, né? Isso mesmo. Não, eu já estou mais da metade do caminho. Eu também já comecei os cabelos brancos. Meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando nessa tarde, nessa programação, Minha Igreja, que saudade. Nós estamos aqui encerrando essa programação, né, dando ênfase ao campo regional de Franco da Rocha, assim dizer, porque não é só o trabalho de Campo da Rocha. Quais são os outros trabalhos que estão sob a supervisão? De Franco? De Franco. Hoje nós temos, Franco da Rocha já teve mais de 50 igrejas, né? 50 igrejas. Hoje, como lá no Vale do Ribeira já é uma regional, desvinculou de Franco, não é? Mas era ligado. Era ligado, mas já não é mais, não é? Tá. E temos Itapira, que é sub-regional, não é? Então, também já está quase que caminhando já. Se não fosse esse momento aqui, ele ia deslanchar muito. Certo. Mas esse momento aqui está nos dando um pouquinho de... Mas o pastor Genivaldo é firme, está lá em Itapira dando tudo o que ele tem para manter a obra caminhando. E Franco hoje tem 35 igrejas, né? Dentro de Franco da Rocha, que é Franco e Caeiras, né? Nós temos igrejas dentro de Franco, dentro de Caeiras e dentro de Morato. Dentro de Morato também, temos igreja dentro de Morato. Ligada à regional de Franco, mas está no outro município? É outro município, mas é a regional. Entende? Temos um setor nosso que é dentro de Morato, temos 3 setores dentro de Caeiras e os demais dentro de Franco. Então, Franco da Rocha, a regional, ela está com esses 3 municípios. Assim como Morato também tem setor dentro de Franco. E assim vai. E a gente vai dando glória a Deus. Amém, amém. Muito bem. Os nossos músicos aqui, Caio, irmão Daniel. Caio do violino e Daniel do teclado. Muito obrigado pela sua participação. E queremos aqui, como eu falei no início, lançar um desafio aos nossos convidados, aos nossos músicos. Foto, né, professor? Sim, vamos mostrar, bem lembrado. Vamos lembrar aí as fotos Da atual, igreja pastor. atual, De Franco da Rocha. Vamos temos lá. algumas. Solta aí rapidamente. Essa aí é da onde, pastor? Essa é a sede regional. É a sede. Muito bem. É uma reunião de obreiros. Certo. Próximo. Pastor Josias, que é o nosso líder de missões. Certo. Esse é o círculo de oração, o Cibemp lá, louvando a Deus. Muito bem. Esse
evangelista Dari, que representa do Itademp. Os obreiros. Essa é a sede, a igreja atual. Certo. Lá ao fundo a galeria. Galeria. Certo. Muito bem. Então aí estão as fotos internas da sede de Franco da Rocha, a igreja atual. Mas como eu estava falando, um desafio. Eu perguntei aqui ao pastor Raimundo, nós temos esse inário, a harpa cristã, esse patrimônio, né, das Assembleias de Deus, com mais aí de 600 hinos. E eu perguntei para ele qual hino que ele gosta. Ele falou de todos. Aí se nós começarmos no hino 1, para chegar até no 600, eu acho que a gente vai varar aqui o mês todo cantando, né? Aí eu falei, não, um só. Aí ele indicou o hino 175. E nós queremos encerrar essa programação louvando a Deus com o hino de número 175, com a ajuda dos músicos, né? Irmãos amados. Mas antes, agradecer aqui, pastor Raimundo, tá? Agradecer, pastor Joel, né? Muito prazer, nos muito honrou grande. aqui essa programação de hoje à tarde, né? Aos músicos, ao Caio e também ao Daniel. E convido você, vamos encerrar essa programação da tarde, louvando ao nosso bom Deus com esse hino 175 da harpa cristã. Vamos lá? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto,
eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos Aleluia, vocês. Jesus. Até o próximo programa, sexta-feira. Deus abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.